Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo pra vocês. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio, pelas curtidas nos últimos vídeos. Muito obrigada também pelas curtidas e comentários do vídeo com o meu boy. Eu sei que vocês amaram e eu gravei mais um vídeo com eles, então logo logo eu vou trazer aqui com vocês a segunda parte do vídeo. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês o porquê eu fui me alistar no exército com 21 anos. Com certeza, um dos principais traumas de uma mulher trans é ouvir na televisão a propaganda do alistamento militar. É, minha filha, esse é um problemão que muitas mulheres trans da minha idade, dos 30 anos, sabe, que passaram, né, na década de 90, 2000, que quando passava aquela notícia de que as pessoas com 16, 17, 18 anos, homens especificamente, precisariam passar pelo alistamento militar. Só de ouvir essa palavra, até hoje ainda, eu fico me tremendo toda. Nossa, só de lembrar da musiquinha, daquelas falas, da propaganda, daqueles homens, né, se jogando na lama, se jogando de avião, indo no barco, para falar que você precisava se alistar no exército nesse ano, mana. Só de ouvir isso me traz tanto trauma. E especificamente, para você que não sabe, em Manaus, no Amazonas, esse tipo de coisa é visto como uma coisa assim super da hora, que se você for se alistar, você é o nosso, vai ser o homem, vai ser o provedor, vai ser... Os meus pais sempre sonharam que a minha carreira seria militar, assim como dos meus primos. Praticamente todos os meus primos em Belém e Manaus, né, são dessa carreira militar. Foram pro exército, foram pra mata, foram pra Amazônia, na floresta, lá nos rios, para praticar, né, para passar em provas, em provas e provas que, né, o governo dá para esses homens, né, conseguirem, né, esse certificado da militância lá no norte. Eu não sei como funciona muito aqui na região sul, e especificamente no São Paulo, né, sudeste, desculpa, mas eu sei que lá em Manaus, Belém e Amazonas, esse tipo de ideologia, né, que traz que os militares são os salvadores, você ser militar lá em Belém, Manaus, você é visto como algo grandioso, né? Tanto, né, como eu falei, que a maioria dos meus primos e tios e tias são da polícia militar lá no estado do Amazonas, né? Então eu sempre tive muito trauma quando eu precisava, né, passar por esse tipo de situação quando eu estava chegando na idade que era para começar o meu alistamento, né? Eu digo isso porque eu sempre fui, na minha cabeça, uma mulher e eu não precisaria passar por isso, mas, né, na sociedade eu era lido e visto como homem, então eu precisava passar por isso para poder pegar algum tipo de negócio, algum tipo de certificado, né, do militar para eu poder conseguir arranjar emprego. Os meus pais sempre falavam isso para mim. Você precisa tirar o seu alistamento militar para você conseguir um emprego formal quando tiver na maioridade, né? Então, na minha cabeça, eu tinha esse tipo de ideia que eu precisava, que eu era obrigada a ser militar com 18 anos. Chegando cada vez mais perto do meu alistamento militar obrigatório com 18 anos, eu começava a passar mal em casa, pessoal. Eu começava a desmaiar, eu começava a ter crise de pânico, crise de ansiedade, porque eu não queria passar por isso, né? Meu irmão do meio passou por esse tipo de processo. E eu falo, né, nitidamente que a partir do momento em que meu irmão saiu de casa para servir o exército e ele voltou, eu falo que eu perdi também o irmão. Porque até os 16, 17 anos, o meu irmão do meio era uma pessoa, era um homem. A partir do momento que ele voltou do alistamento militar dele, ele simplesmente mudou com toda a família. Ficou muito mais agressivo, ficou muito mais achando que era o maioral, ficou achando que não dependia de ninguém. Começou a tratar mulheres de uma forma horripilante, que vocês já devem saber o que ele fazia e até hoje faz. Então eu costumo dizer que ele mudou completamente por justamente seguir, né, essa ideologia do macho alfa, do homem militar, que foi para a selva, pegou não sei o quê, matou quantos não sei o quê, atirou. Tem, né, essa ideologia em si, ainda mais na região do norte, que se você for fazer esse tipo de prova que eles fazem lá e quando você volta outra pessoa. E eu falo para vocês que eu perdi o meu irmão a partir desse momento e que eu nunca mais tive nenhum elo com ele. Eu não falo com o meu irmão já faz mais de 10 anos, justamente por conta disso, que ele não é mais o meu irmão que eu vi crescendo do meu lado, né? Que tinha respeito por mim, que tinha empatia pelas pessoas, que tinha respeito pelas pessoas no geral. Não. A partir do momento que ele volta desse alistamento militar, ele é outra pessoa. Então eu já tinha um grande medo de fazer o que esses homens faziam no mato lá, né? E mais medo ainda eu tive quando meu irmão voltou e eu vi que ele era outra pessoa.
E no ano em que eu precisava fazer meu alistamento militar, eu decidi, né, tomar um remédio que eu tenho muita alergia, que é o paracetamol. Não, paracetamol já, que é a dipirona. Se eu tomar dipirona, eu posso até morrer. E quando foi prestes a eu precisar fazer o meu alistamento militar, eu tomei uma dipirona e eu fiquei muito mal. E eu perdi o prazo, né, dos 18 anos para fazer. E graças a Deus eu não precisei fazer. Mas claro que em algum momento eu iria precisar fazer, porque eu iria ter o meu primeiro emprego, né? Porém, a partir desse momento em que eu perco esse alistamento militar, eu estava com 18 anos. No ano seguinte, eu resolvi vir para São Paulo começar a minha vida. E chegando em São Paulo com 19 anos, passou 19 anos, passou 20 anos, passou 21 anos, né? Em que eu estava trabalhando com a dança, que eu comecei a ganhar um dinheiro mais legal, que eu já estava conseguindo me manter. Eu já era uma mulher trans, mas não tinha ainda os meus documentos retificados, né? Até que chegou um momento em que eu comecei a trabalhar em um call center. E esse call center pediu todas as minhas informações, todos os meus documentos, e faltava ali, né, o alistamento militar. E aí eu não tive para onde correr. Foi nesse momento em que eu precisei correr atrás do meu alistamento militar. Mas aconteceu um caso bem engraçado que eu até hoje agradeço a Deus por ter acontecido. Uma semana antes de eu precisar, né, comparecer ao alistamento militar, e você, que é minha mana trans, sabe de todo o constrangimento que a gente pode passar lá, que muitas manas passam até hoje, né, por precisar jurar a bandeira, por ter aquele estereótipo que na minha época a gente precisava ficar pelado, né, e o homem vinha e tocava nas suas partes íntimas. Então eram muitas coisas que eu tinha na minha cabeça e eu morria de medo. E fora as lembranças que eu tinha de Manaus, dos meus primos sendo abusivos, sendo agressivos, sendo misóginos, preconceituosos. Então eu tinha muito desse medo. E uma semana antes de eu precisar fazer esse alistamento militar, eu participei de um programa do SBT que bombou assim no Brasil inteiro. E acabou que no dia em que eu cheguei lá para fazer o meu alistamento militar, eu já era maiana fisicamente, né? Como nome social, mas não registro. A partir do momento em que eu chego naquele lugar, eu vejo um monte de homem na sala, né, esperando algum tipo de orientação dos militares. Todo mundo me olhou. Eu já fui, né, motivo de chacota. Todo mundo começou a rir, todo mundo começou a olhar para minha roupa, para meu cabelo, para minha maquiagem, e eu fui andando na maior tranquilidade para tentar não, né, quanto menos eu visse os outros me olhando, melhor. E quando eu cheguei no balcão para falar com a mulher, ela me olhou com um olhinho assim, eu lembro que o olho dela brilhou assim de uma forma, e eu falei: "Ai, meu Deus, lá vem alguma pergunta, lá vem alguma coisa que ela vai fazer comigo que eu vou ter que, né, rebater, vou ter que brigar com ela aqui". Aí ela falou: "Moça, por um acaso você não estava no SBT essa semana?" Aí eu falei: "Meu Deus, ela viu meu programa no SBT eu dançando". Eu falei: "É, moça, era eu sim". E aí foi quando ela abriu um grande sorriso pra mim, falou que a família inteira dela que estava assistindo o programa torceu muito por mim. Quem sabe eu não revelo pra vocês qual é esse programa que eu participei, porque, né, era antes de eu ser uma mulher trans completamente como eu sou hoje, né? Então tem aqui algumas coisinhas que eu quero não mostrar pra vocês, mas comenta aqui, quem sabe eu não trago, né, mana? E aí ela falou que me viu, falou que ficou muito feliz que o programa aqui aconteceu, que eu dancei muito e que ela, a partir daquele momento, virou minha fã. E aí ela falou: "Peraí, que eu vou lá atrás falar com o sargento e já volto". E aí eu falei: "Ai, meu Deus, é agora que eu vou ter que ficar pelada, é agora que eu vou ter que tirar a bandeira, é agora que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para acontecer, né?". E quando ela voltou, simplesmente ela já vinha com uma fichinha, né, só para eu assinar. E ela falou que conversou com o sargento, explicou o meu caso, que eu era uma mulher trans, né? E ela falou que eu precisava pagar uma multa, né? Porque de 18 a 21 eram muitos anos que eu não tinha comparecido ao alistamento militar. Mas a multa era tipo assim, R$ 5. Aí eu fui na casa lotérica, voltei e ela deu baixa para mim e me deu esse certificado do antigo nome morto, né? Que a gente precisava fazer isso. Eu não sei se hoje ainda as mulheres trans de 2025 precisam passar por isso, né? Se é obrigatório até hoje alistamento militar, eu não sei dizer, mas no meu tempo era obrigatório. E aí eu simplesmente falei para ela: "Muito obrigada, moça. Você me salvou nesse momento aqui, que eu estava com muito medo de passar por algum tipo de transfobia, né? De ter precisado ficar pelada". Ela: "Não, eu super entendo você. Eu gostei muito de você no programa, por isso que eu estou fazendo isso". E ela foi um anjo, né? Que apareceu na minha vida, porque mesmo diante de todos os meus traumas, mesmo diante de todos os pensamentos que eu estava ruim, naquele momento, né? Papai do céu mandou um anjo para entrar no meu caminho e ela simplesmente. Eu nem precisei pegar fila, eu nem precisei jurar bandeira, eu nem precisei nada. Ela só foi lá atrás, conversou com o sargento, com certeza, né? Deve ter mostrado meu vídeo,
deve ter falado que eu era uma mulher trans e que eu não precisava passar por isso. Eles deram um jeitinho lá por trás e ela já me deu baixa no alistamento militar. Mas, mulher, que história mais doida, né? Com certeza, a minha mana que tá aí sendo trans, travesti, já teve esse trauma também, né? Quem é 30 mais aí especificamente sabe, eu não sei como é que são as coisas hoje, mas quem é 30 mais sabe como era horrível nos anos 90, 2000, você vê aquela propaganda do alistamento militar, o povo se jogando na selva, mergulhando, o jacaré passando, ainda mais na minha região, que é muito mais grave isso, né? E graças ao bom Deus, o Papai do Céu mandou esse anjo. Se ela estiver assistindo o meu canal de alguma forma e você lembra de mim, muito obrigada. Você, né, deu esse pontapé para que eu começasse ainda mais a minha carreira, né, aqui em São Paulo. Me ajudou muito. E eu espero que, né, o Papai do Céu esteja lá em cima, esteja te abençoando até hoje. Mas, mana, me conta aqui se você já precisou fazer esse alistamento militar, você que é mana trans, me conta aqui se você já precisou, nunca precisou, ou se ainda vai fazer esse ano de 2025. Vamos aqui conversar, porque eu também quero saber como é que anda, né, esse tipo de situação para os nossos corpos. E se você chegou até aqui, comenta, compartilha, divulga, já se inscreve aqui no canal, também se inscreve nas minhas redes sociais, porque lá eu sempre estou postando muita coisa. E um grande beijo e logo logo eu tô de volta. Tchau, tchau!